Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aquele horário que você puder me ver é esse mesmo. Hoje tá um dia meio triste, meio nublado, mas a gente vai deixar ele muito alegre, né? Dentro das nossas possibilidades. Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre teorias antropológicas e o que a gente falou que é a parte 2 do nosso vídeo, já que a gente tem muitos teóricos para falar, não é verdade? Bom, então hoje nós vamos começar com as duas antropólogas estadunidenses, tá? Que elas vão desenvolver o seu estudo principalmente na primeira metade do século XX, tá? Que chama-se Ruth Benedict, depois eu vou escrever aqui, tá? E Margaret Mead. Professor, e o que elas fizeram, né? No que elas vão inovar, digamos assim? Bom, essas duas estadunidenses, ou como muitos chamam, norte-americanas, enfim, elas vão centralizar a questão no seu estudo entre a percepção de como a cultura influencia a formação da personalidade, tá? Se você reparar bem, uma consegue, de certa forma, complementar o estudo da outra, tá? Elas foram, enfim, né, a Ruth Benedict foi professora da Margaret Mead, e elas têm essa, digamos assim, essa relação muito boa, ok? Bom, gente, vamos lá. Vamos começar por Ruth Benedict, que foi quem iniciou essa linha de pensamento, estudar a questão cultura e personalidade, tá? Ela vai criar o conceito de padrão cultural. O que é um padrão cultural? A forma como as pessoas apreendem, né, os traços da sua cultura, e aí vai ver a coerência, né, procurar ver como essa cultura é homogênea, a coerência desses hábitos culturais, ok? E aí ela vai, com essa questão de padrão cultural, ela vai fazer um estudo antropológico, enfim, e ela vai dizer que existem dois padrões culturais, né, que seriam extremos. Que padrões são esses? Primeiro é o padrão apolínico e posteriormente dionísico. Você lembrou de alguma coisa? Então, nós estamos nos remetendo, né, a nomes da mitologia grega, né, aos deuses. Então, ela vai aproximar essas características à característica desses deuses gregos. Vamos lá. As pessoas, os povos que têm uma característica mais, que ela vai chamar apolínica, são povos mais amigáveis, né? Que têm uma questão mais solidária, né? Que estão aí com esse objetivo de apaziguar as relações. São pessoas mais introvertidas. Enquanto, né, os povos de padrões, né, de padrão dionísico, ele vai ser justamente o povo, vai ser um povo muito mais agressivo, as pessoas, né, são criadas para serem muito mais competitivas, não existe essa questão de uma afeição, de um espírito mais coletivo. Logicamente que entre o padrão apolínico e o dionísico existem aqui uma série de gamas, né, de formas, enfim, de padrões culturais que podem pegar, né, estão um pouco mais alinhadas com o padrão apolínico ou dionísico, ou seja, vai pegar uma característicazinha a mais de um ou de outro. Bom, já que a aluna dela que fez um trabalho fantástico, e vai, em certo sentido, você vai perceber que vai dar uma continuidade a esse estudo de cultura e personalidade, vai ser estadunidense,
Margaret Mead. E do que ela vai inovar? Ela vai fazer a seguinte análise: como as pessoas recebiam esses padrões culturais e como isso como é que eu posso dizer assim, influenciava, né, na formação da personalidade daquelas pessoas, tá? Então vamos lá. Ruth Benedict vai criar a ideia de um padrão, né? Vai conseguir conceber a ideia de um padrão cultural. E a Margaret Mead vai ver como as pessoas, né, como os indivíduos recebem aqueles padrões e como aquilo interfere na personalidade, ok? E para isso ela vai fazer um estudo na Nova Guiné, tá? Na Oceania, com 3 tribos. Os Arapés, depois eu coloco aqui bonitinho o escrito, os Mundugumor e os Xambuli. Gente, são tribos da Guiné, não estranhem, da Nova Guiné, não estranhem os nomes, tá? E ela vai fazer a seguinte avaliação. Na tribo dos Arapés, não existe uma diferenciação entre a personalidade e a criação de homens e mulheres, tá? Eles vão ser criados da mesma forma. Só qual vai ser o comportamento deles? Vai ser um comportamento mais amistoso, né? Um comportamento mais introvertido, são pessoas mais solidárias. Então, se você parar para reparar, os Arapés eles estão muito próximos daquele padrão apolínico que a Ruth Benedict, né, ela estudou lá atrás. Bom, os Mundugumor, eu sempre falo devagarzinho, senão eu vou engajar pelo meio do caminho. Eles têm uma postura diferente. Eles também têm uma criação sem diferenciação entre homens e mulheres, só que eles são um povo mais guerreiro, um povo mais competitivo, né? Que não são muito feitos a afeições e demonstrações de afeto. Então você vai reparar que ele está mais próximo do padrão dionísico. E por último, né, a gente encerrar essas duas antropólogas, nós temos os Xambuli. E eles têm sim uma diferença entre a criação entre as pessoas do sexo masculino e feminino. Sim, mas não é da maneira como nós pensamos, tá? Porque de acordo com os nossos padrões, homens e mulheres, né, de maneira geral, a gente está lutando para mudar isso, já mudamos muita coisa, mas as mulheres são criadas para serem dóceis, em certo sentido, mais dependentes, muito vaidosas. E o contrário, né, é o homem. O homem tem que ser um empreendedor, o dinâmico, aquele que provê, né? Então é essa a nossa configuração, né? Mas os Xambulis são diferentes. É como se a gente invertesse papéis de homens e mulheres. Então a mulher é educada para ser extrovertida, dinâmica, empreendedora. É ela que vai prover economicamente aquela família, né? A mulher, ela é criada para dar um apoio aos seus, não é tanto que a gente fala da solidariedade masculina, né? E aí lá eles vão ter essa, digamos, solidariedade feminina, tá? Em oposição, o homem vai ser aquele dependente, mais dependente, né? Aquele que vai ter a tarefa de cuidar da família, cuidar dos filhos, dos rituais, né? E por conseguinte vão ser aqueles mais sensíveis, vão ser aqueles mais vaidosos, né? Vão trabalhar muito com essa questão estética. E por isso, né? A Margaret Mead, ela vai dizer o seguinte: o que define as características do sexo masculino ou feminino, na verdade, não tem nada a ver com questões biológicas. Na verdade,
o que define, que características homens e mulheres vão ter em uma sociedade é justamente a cultura, aquilo que se privilegia. Bom, pessoal, dando prosseguimento aqui aos nossos antropólogos, teóricos da antropologia mais importantes, nós vamos falar hoje sobre o belga, que muitos acreditam, inclusive, que é francês, porque boa parte da vida e seus estudos foi desenvolvido na França, que é o antropólogo Claude Lévi-Strauss, tá? Depois eu vou escrever o nome dele bonitinho aqui embaixo. E Lévi-Strauss, inclusive, ele é muito importante, ele faz parte, inclusive, da história do nosso país. Lévi-Strauss, ele vai estudar, ele vai vir ao Brasil, vai estudar um pouco das populações amazônicas e ele que vai fundar a UNB, a Universidade de Brasília. Ele vai ser um dos fundadores, ele vai dar aula, algumas aulas na UNB, então a história dele também tem um pouquinho do Brasil aí no meio. Bom, gente, a corrente que ele vai fundar na antropologia é o que a gente vai chamar que é uma corrente, que é uma linha de pensamento que muitos seguem até hoje. É o que a gente vai chamar de antropologia estrutural ou estruturalismo. E só pela palavra você pensa assim, bom, então ele acredita que existe uma estrutura, Qual vai ser, digamos assim, a grande sacada do Lévi-Strauss? Ele vai perceber, primeiro, que eu não consigo estudar uma sociedade, eu vou estudar, sei lá, religião naquilo ali, eu vou estudar a língua, eu vou estudar as regras de matrimônio. Na verdade, você só vai conseguir estudar verdadeiramente uma cultura se você vê-la como um todo, Ela é um todo interligado. Eu não consigo estudar uma parcela sem passar pelas demais, Só a partir daí eu vou ver sentido nas ações humanas. Só a partir daí que eu vou compreender os significados daquilo que os homens fazem, Bom, essa linha, esse pensamento da antropologia estrutural vem muito do estudo que a gente vai chamar da linguagem, da linguística. Porque uma língua, ela só faz sentido, você só pode se tornar um falante, por exemplo, de um idioma, se você conhecer as palavras, conhecer o significado, conseguir coordená-las dentro de uma frase, Então você vai conhecer a estrutura gramatical, você tem que conhecer os significados, os outros significados que aquela palavra pode assumir. Ou seja, você vai desde ter que saber os ditados populares daquilo ali, daquela região, daquele país, daquela sociedade, com sentidos que outras palavras podem assumir. Então ele vai, a partir dessa ideia do estudo da linguagem, que eu vou estudar significantes, significado, que eu vou estudar estrutura gramatical, vou estudar os diferentes modos de me articular, que eu vou conseguir estudar uma língua. Então ele vai falar a mesma coisa acontece com a cultura. Eu tenho que estudá-la como um todo, ok? Então ele vai dizer que a cultura é um conjunto, como é que eu posso dizer assim, um conjunto de sistemas simbólicos. O que é isso, professora? Então a gente vai falar ciência, as regras de matrimônio, arte, religião, comportamentos, padrões econômicos. Tudo isso vai estar dentro de um sistema, dentro de uma determinada estrutura. E ele vai perceber o seguinte: se eu vou estudar uma estrutura, qual é o objetivo do Lévi-Strauss?
embora eu tenha diferentes culturas, né? Eu tenho a cultura brasileira, eu tenho a cultura alemã, a cultura francesa, norte-americana, a cultura dos Tupi-Guarani, a cultura, né, da tribo, por exemplo, que eu falei dos Arapés, do Xambuli, enfim. Mas ele vai, quando eu analiso a estrutura, eu analiso o quê? O que é essencial, olha o que eu tô falando, essencial, aquilo do qual não se pode abrir mão no estudo de uma cultura, tá? Esse aí é o nosso basicão, né? O que todas as culturas, independente do lugar que estejam, independente da influência do hábito que tenham, quais elementos ela não pode abrir mão, né? O que é a base, né? Do que constitui a base, a estrutura de todas as sociedades. Então ele vai, né? Todas as sociedades têm regras de matrimônio, todas as sociedades têm essas questões artísticas, todas as sociedades vão ter seus estudos científicos, né? A gente vai ter a própria linguagem, né? Se você parar para observar, assim, eu não sou... Posso dizer que eu sou uma... Eu não posso nem dizer que eu sou especialista em linguística. Eu não sou especialista nem no nosso idioma. Mas, de acordo com tudo que eu já li na vida, né? Embora nós tenhamos milhares de idiomas, todos eles têm uma estrutura comum, né? Logicamente, até com letras diferentes, porque a gente tem, né, o alfabeto cirílico, né, o alfabeto japonês, que é diferente do chinês, enfim. Mas todos têm uma certa coerência lógica, ou seja, são semelhantes entre si em alguma coisa, tá? Estruturalmente semelhantes, ok? Bom, e aí ele vai estudar muito isso, muito essa questão da estrutura das sociedades, principalmente através, né, do estudo da sua mitologia, do seu folclore, né? Porque é através dos mitos e do folclore de um povo que a gente vai, digamos assim, compreender aquilo que é essencial para ele. Então, por exemplo, em praticamente todas as sociedades, tá? Existe, eu tô dizendo praticamente porque eu não tenho 100%, mas eu tenho 99,9% de certeza de que praticamente todas as sociedades condenam, por exemplo, a prática do incesto. Ah, professora, mas na Idade Média, na Idade Média eu tinha essa questão do casamento, não vou dizer nem que era de pais e filhos, de irmãos, enfim, para uma questão mais econômica, de unificação de um país, né, de conseguir melhores acordos, né, melhores acordos políticos e econômicos. Mas a partir daí a gente pode perceber o seguinte, que todas as sociedades elas têm alguma regra de proibição do incesto, né? Ou seja, a gente vai conhecer muito de uma sociedade através também do estudo dos próprios tabus, né? E ele vai dizer, né, e, por exemplo, essa questão do incesto vai estar relacionada, por exemplo, com a questão do parentesco, né? Como dentro da sua árvore genealógica ali, como você deve se relacionar, ou com quem você pode se relacionar de maneira mais íntima, digamos assim, tá? Bom, então o objetivo dele é encontrar esses elementos que são essenciais em todas as culturas. É o basiquinho, tá? E por último, nós vamos ter um antropólogo estadunidense chamado Clifford Geertz. Também vou colocar o nominho dele aqui, tá? E o Geertz, ele vai fundar uma outra linha de pensamento antropológico que tornou-se referência,
ok? Tanto Levi-Strauss quanto Goethe nos deixaram órfãos de suas teorias, enfim, dos seus estudos, agora no começo do século XXI, tá? Bom, enfim, Goethe ele vai fundar uma nova linha de pensamento que a gente vai chamar de antropologia interpretativa. Mas antes de a gente falar por que de antropologia interpretativa, nós temos que ela vai ter essa forma de pensamento, ela também terá outros nomes, tá? Eu vou poder chamar também de antropologia hermenêutica ou de antropologia simbólica. Ele vai dizer pra gente o seguinte, que a cultura ela é um conjunto simbólico, né? Ela é um sistema simbólico. Ou seja, é como se a gente tiver tudo que nós fazemos, né? Todas as ações que tomamos, elas têm um significado, elas simbolizam alguma coisa. Então ele vai falar pra gente que nós estamos envoltos numa teia de significados, tá? E dessa teia de significados não é possível a gente conseguir escapar, porque todas as culturas vão atribuir símbolos, diferentes significados às ações humanas, cada uma à sua forma, tá? Então essa corrente de pensamento do Clifford Geertz, se você pensar, ela lembra nessa questão ela lembra os estudos de Max Weber, tá? Porque ela tem essa questão muito do protagonismo do indivíduo, ok? Bom, gente, e aí ele vai falar pra gente que o comportamento de um indivíduo, ele é sempre simbólico. E ele está relacionado, né, à maneira como ele se percebe e a maneira como ele age num determinado momento. Vamos pensar no seguinte, estamos todos num estádio de futebol, na final da Copa do Mundo, tá? Brasil e... sei lá. Só me veio a Alemanha na cabeça, gente. Mas vamos à Alemanha, tá? Digamos que tenhamos uma nova reprise aí dessa final. Dessa final não, que o Brasil não chegou à final. Ou chegou? Gente, não chegou à final. Né? Da Copa de 2014. Ok? Então vamos ter um novo jogo, só que agora é final, Brasil e Alemanha. Gente, como é que você espera? Imagina uma pessoa muito calma, muito tranquila, né? Mas ela vai para o estádio de futebol. Você imagina que essa pessoa, mesmo sendo uma pessoa tranquila, calma, mais introvertida, que ela vai ficar lá sentadinha, paradinha no estádio, observando o jogo, ali numa boa. Gente, o mais introvertido no meio do estádio, meio que a gente tem um padrão de comportamento. Então você vai lá, você grita se é gol, você grita se é falta. Quando você se sente injustiçado, fala-se meia dúzia de bobagem. Você tá lá, você tá vibrando. Por quê? Esse, em certo sentido, é um comportamento esperado para que você tenha, né, assistindo uma final da Copa do Mundo no estádio. Ninguém tá esperando que você fique lá. Né? A não ser que esse jogo esteja muito chato, muito monótono. Mas, né, naqueles momentos que vai para lá, vem para cá e que o negócio tá movimentado, ninguém espera isso da gente. Bom, queria, na verdade, dizer é que, digamos, vamos colocar assim, torcer é mais um símbolo, é mais uma rede de significados que são compartilhados entre os indivíduos que estão naquele momento, naquela mesma situação. Por isso que o mais aguerrido tá lá gritando, pulando,
E a pessoa mais tranquila também vai estar lá, porque, sabe, é o espírito da coisa. Bom, agora só pra gente encerrar. Se nós pararmos para analisar todas as correntes que nós vimos, né? Desde o Edward Tyler, que vai ter uma postura mais etnocêntrica, né? Desde as posturas mais... que vão, digamos assim, estar numa postura mais relativista, mas não, relativista, né? Que vai relativizar a cultura. Boas, Malinowski, que era funcionalista, Margaret Mead e Ruth Benedict, Levi-Strauss, Clifford Geertz, todos, cada um vai analisar a cultura sobre um determinado ângulo, sobre um determinado prisma. Mas todos eles falam que nessa valorização da cultura, dessa valorização da diferença, dessa necessidade de compreensão dos significados, dessa necessidade de não se colocar como um padrão a ser seguido. E isso é fundamental. Cada um com a sua abordagem, mas todos, absolutamente todos, tendo essa, com exceção do Tyler, tá? Tendo essa postura mais de entendimento e de procurar e conhecer a cultura de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais próxima e menos preconceituosa. Até a próxima aula!